Senhor vai falar conosco agora. Quem crê que o Senhor vai falar conosco agora? Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, perante a Tua presença, ó Pai, para Te ouvir, Senhor. Fala conosco, não o que nós queremos, Senhor, mas sim o que o Senhor colocou no coração do Teu servo, Senhor, para entregar para os Teus filhos. No nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do Teu servo, que eu oro e já te agradeço. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta oportunidade, né, a mim, que houve essa tarefa de trazer a palavra do Senhor. No dia da reunião, estávamos ali na salinha, o pastor foi fazendo a escala, foi fazendo toda a organização, aí ligou o nosso pastor ali, o pastor Henrique, aí ele disse que não ia poder comparecer, né? Aí quando eu vi assim, eu falei, vai sobrar, né? Falei, e é bênção, né? Porque a gente, é uma responsabilidade grande, assim, a gente subir aqui para trazer algo da parte do Senhor. Nós não podemos ser negligentes e trazer qualquer coisa, né? Então ali eu fui vendo, o cerco foi se fechando e sobrou. Né? Foi bênção, né? O pastor falou assim, pode trazer? Eu falei, posso, pastor, posso. Né? A vontade dela falou, não, pastor, tem mais gente aí, né? Mas não, chega de dar desculpa, vamos fazer a vontade do Senhor, né? Se colocar na brecha e fazer a vontade dele, né? Então, podemos assentar, nós vamos estar, né? Eu quase que liguei para o José, falando, José, não vai dar para ir hoje não. Eu ia matar o homem ali, mas vai dar uma oportunidade para cada um ler um versículo, né? Comenta e faz oração, mas Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz, né? Então a gente já vê desde o começo Deus falando, né? Eu falei assim, Deus tinha me dado uma palavra, eu ainda tentei mudar ela, né? Falei assim, não, vou procurar outro tema, vou procurar outro assunto, né? Para levar para a igreja, mas não, era aquela palavra. E aí a gente adentra a igreja, vê como Deus já está falando desde o começo do culto, né? Na leitura oficial, Salmo 103. A irmã deu testemunho, Salmo 100. Né? E vamos para o louvor, os que confiam no Senhor. Salmos também. Cristo move as montanhas. Salmo messiânico também. Né? E quão grande é o meu Deus, Salmo 19, como o irmão falou. Está girando tudo em torno de salmos, e a palavra que Deus me deu foi em salmos. Sabe quando a gente quer mudar, quer levar algo agradável assim? Não, é salmos, é ali que você vai falar da minha palavra. Né? E meditando nessa palavra, eu falei assim, salmo, né? Salmo tem muito salmista, né? Mas nós sabemos que Davi, ele foi um dos maiores salmistas, né? Ele foi o que mais escreveu. E em segundo veio Asaf, né? Então é sobre o Salmo 73 que nós vamos estar meditando nessa palavra, amém? Vamos compartilhar aqui. Os irmãos podem deixar aberto, que nós vamos estar lendo assim, versículo por versículo, né? Mas não vai ser coisa demorada não, né? Então a gente vai estar assim, detalhando algo assim da parte de Deus também, né? Então nós aprendemos, né, que vemos ali que nos Salmos ali, Davi, Asaf, os outros salmistas também viveram épocas difíceis, viveram perseguições, lutas, mas eles tinham a confiança que o Senhor estava com eles, né? Eles tinham essa confiança, então eles, por mais que fosse maior, grande a provação, a tribulação, eles sabiam que tinham Deus no céu, que estava pronto a guardá-los e a ajudá-los, né? Então, esse motivo, quando a gente lê o livro de Salmos, estuda Salmos, a gente vai ver que o foco ali é a adoração a Deus. Independente da situação, você está alegre, canta, louva o Senhor, adora o Senhor, está triste, adore o Senhor,
mesmo com tristeza, adore ao Senhor. Ele vai te renovar, Ele vai te trazer alegria, Ele vai te trazer a paz, vai te botar num lugar alto, né? Para te mostrar para Ele, mostrar para nós que Ele é Deus e Ele está no controle de tudo, né? Então, às vezes, quando pensamos em provações, pensamos em dificuldades, nessa hora eu falo assim, quando fala murmuração, a gente já logo lembra do povo de Israel, né? Já lembra do povo no deserto, que murmuraram. Deus estava abençoando e eles estavam murmurando. Então, a gente tem que ter assim em mente que quando a gente murmura na hora da provação, nós estamos emprestando nossa boca ao diabo. Na hora da provação, você vai murmurar, você está emprestando a tua boca ao diabo. Mas na hora da provação, se você começa a adorar, se você começa a louvar o Senhor, você e eu somos boca de Deus aqui nessa terra. E o nome dele é glorificado no céu. Porque as pessoas olham e falam assim, ali vai um adorador. A situação está ruim para ele, mas ele está adorando ao Senhor. Ele está exaltando o nome do Senhor, porque a confiança vem do Senhor. Né? Os que confiam no Senhor não se abalam, né? Então, nesse momento, nós vamos estar aprendendo um pouquinho assim sobre Asaf, né? Asaf, nós sabemos que Davi colocou ele ali na frente do louvor, da adoração, falou, você vai ficar aqui. Então teve um cargo, uma função, você vai adorar, vai levar o povo à adoração, né? E como líder ali, ele teve a responsabilidade dele, ele teve a dedicação dele. Diz que ele escreveu cânticos, mas ele tocava instrumentos também. Então ele adorava a Deus e levava o povo à adoração. Então os que estavam com ele estavam vendo tudo que ele estava fazendo, né? E nós aprendemos também que esses momentos assim, né, de adoração, né, não é só quando a gente está aqui na igreja, né? Não é quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, quando a gente está em qualquer lugar. Se você estiver nesse espírito de adoração, você vai ver a glória de Deus, né? E continuando, né? Acontece também nas nossas vidas, mas aconteceu com Asaf também, tanto é que ele escreveu esse Salmo 73 aqui, né? Teve um momento de dúvida, um momento assim, hoje em dia, né, falar assim, de vacilo, que ali ele fraquejou na fé, mas aí ele começou a observar, né? E no Salmo, esse Salmo 73 aqui vai falar um pouco disso, né? Deixar os irmãos deixarem aberto, nós vamos estar falando um pouco, né? Esse Salmo também tem o Salmo 37 e o Salmo 49 também, que fala da prosperidade do ímpio e do sofrimento do justo, né? Mas nós vamos ficar nesse Salmo 73 e os irmãos vão entender que tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que é batalha espiritual. Às vezes a gente acha que é carnal, né? Mas nós aprendemos, né, com Paulo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra as hostes principais que estão nas hostes espirituais, né? Então, ali Salmo 73, vamos no verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, né? O salmista já diz aqui que bom é Deus, né? Naquela passagem que o jovem vai falar com Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Primeiro que ele queria herdar, né? Aí ele chamou Jesus de bom. Aí Jesus fala assim, não, bom é Deus, né? Então ali ele já sabia que bom era Deus. E o salmista diz, bom é Deus, né? Nós sabemos que Deus, como o irmão já falou aqui também, comentou, a bondade dele é tão grande que ele amou o mundo de tal maneira. E ele deu o filho dele, por mim e por você, né? Para que nós tivéssemos esse acesso a ele, né? Então, continuando, para com os limpos de coração, né? Os limpos de coração são os que vão herdar o reino de Deus, né? E nessa hora ainda, ele está conseguindo enxergar
as coisas de Deus. Mas chegou um momento de fraqueza dele que ele começou a olhar, né? E a partir do 3 aqui, ó, o 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, né? Então, quanto a mim, quando ele olhou para ele, que ele viu que ele estava com a visão assim, na terra, ele tirou a visão de Deus e começou a olhar para o que estava à volta dele, né? Então, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Porque aí ele vai explicar todinho a visão dele que ele teve ali naquele momento, né? Pois eu tinha inveja dos soberbos, verso 3, né? Ao ver a prosperidade dos ímpios, né? Inveja, né, gente? Eu falei, vou dar uma procurada no dicionário, porque às vezes tem várias definições, mas inveja, né? Almejar, desejar o que o outro possui ou realiza, né? Então, inveja, sentimos assim, a pessoa sente de você quando ela quer algo teu, né? Quando você tem um carro bom, ela tem inveja, ela quer ter um carro igual ao teu, ela não quer ter o melhor, ela quer aquilo que é teu, a inveja, né? Então, partindo desse princípio, a gente vê que inveja é algo que ela vai corroendo nossos ossos, é o câncer dos nossos ossos, aquilo vai levar a gente à morte, né? Então, Paulo ali em 1 Coríntios ele fala 3:3, né? Ele declara que a pessoa que sente isso, ela é carnal, né? Então, se a inveja estiver em nosso coração, a gente tem que pedir para Deus, né, nos ajudar. Em Gálatas 5:21 também fala, ela entra na lista das obras da carne, né? Que lá no final vai dizer, não herdarão o reino de Deus, né? Então ali ele estava vivendo um momento difícil da vida dele, que ele mesmo reconhece que os pés dele quase se escorregou, se resvalou também, né? E no 4, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele começa a detalhar cada coisa, né? Ali ele tinha ideia assim de que essas pessoas, elas não ficavam doentes, né? Quando diz aqui, porque não há apertos em sua morte, mas firme está a sua força. Estão sempre saudáveis, estão sempre fortes, estão sempre, né, bem de saúde. Parece que eles não sofrem, né? Tudo isso ele começou a enxergar. Por quê? Quando a gente começa a comparar a nossa vida com a de alguém que está melhor, a gente vai olhar as coisas boas dela e vamos pegar as nossas ruins. Você já viu alguém comparar coisa boa com coisa boa? Não, eu vou comparar a minha vida que está ruim, a minha casa que está caindo de pedaço, o meu carro que não anda, que está quebrado, a minha roupa que está velha, eu vou comparar com alguém que está tendo de tudo. E vou invejar aquela vida, vou querer para mim também. Isso é a natureza do homem, né? Você já viu esse tipo de comparação? Né? A gente acaba fazendo isso, às vezes até desejando mesmo, né? Comparando uma coisa com outra. Olhamos a grama do jardim do vizinho, a verdinha, está bonita, mas o que ele fez? Ele cuidou? Ele regou? Ele podou? Cuidou. Então cabe a nós também cuidarmos do nosso jardim que nós temos, da nossa vida primeiramente, para depois a gente olhar do vizinho. Tá bonito? Tá, serve de incentivo, vou praticar na minha também, né? Então nós aprendemos isso também. O verso 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligindo como os outros homens, né? Então ele vê aqui também que no trabalho também esses camaradas se dão bem. Eles não têm serviço ruim, têm serviço bom, trabalham um pouco e ganham bem, né? Às vezes a gente olha 2 horas, 3 horas, 4 horas, às vezes até desangueou na fábrica, né? Para ganhar menos do que eles. Eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, Asaf já via tudo isso naquela época, né? A gente falando parece que está nos dias de hoje. Ele via as pessoas dessa maneira, né? E o 6, pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno, né?
E você vê que essas pessoas se orgulham do que fazem, da maneira que fazem, né? Mesmo fazendo de maneira errada, ganhando dinheiro de maneira errada, eles se orgulham daquilo e declaram isso, e não tem vergonha nenhuma, né? E Asaf estava ali cada dia mais indignado. Aí o 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, né? Eles prosperam e ainda esbanjam dinheiro, né? Hoje em dia se fala ostentação, né? Hoje em dia a moda é ostentar. Às vezes não tem nada, né? Que nem lá no Brasil, aqui já é um pouquinho diferente, mas lá no Brasil, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma cesta básica, mas está com iPhone, está com o celular na mão, né? Está lá com o carnezinho das Casas Bahia, Americana, né? Das lojas americanas lá, mas está lá com o carnezinho, todo mês está pagando um celular que, se for ver bem, não vai metade do salário, só a prestação, né? Então, ele já via ali isso tudo, né? Que eles prosperavam e ainda ostentavam ali a situação, né? São corrompidos e tratam maliciosamente de opressões, falam arrogantemente, né? Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, né? Eles planejam o mal, né? São soberbos, são perversos, né? E continuam se dando bem no que fazem, né? Parece que não há castigo para eles. Asaf estava olhando dessa maneira, né? Ele falou assim, não tem como, tudo eles fazem de errado, enganam as pessoas, prosperam, né? Então aí esbanjando, né? E no 10, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se espremem, né? Então ali o povo assim de certa forma olhavam para eles, né? E viam, né? A situação toda que Asaf estava enxergando, mas o povo via que eles não estavam errados. Os irmãos estão entendendo a sutileza de Satanás, a sutileza do inimigo? Ele vem com sutileza para cima de mim, de você. Ele não vem, como se diz, né? Ele não vem com o tridente, o chifrinho, o rabinho, nem sei se é assim, mas ele não vem dessa maneira para te assustar. Ele vai vir bonito, ele vai vir sedutor, ele vai vir justamente na tua área mais fraca, né? Cada um é tentado pela sua própria consciência, né? Então, os desejos que você tem, vocês têm que tomar muito cuidado e atenção, porque é ali que ele vai trabalhar. É ali que ele vai armar a cilada dele para a gente cair, né? Então, que nós venhamos a prestar muita atenção e buscar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus vai te dar revelação, né? Falei da obra da carne aqui, mas tem a obra do Espírito. O irmão, na oração, ele falou também, para Deus também dar discernimento espiritual, para que nós possamos lutar e continuar a nossa jornada, né? E no 11, e dizem, como sabes, Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Provérbios 15, 3, ele diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então, eles fazem as coisas assim, sabendo. Eles têm uma convicção de que não vão ser pegos, que não vão ser, né? Assim, não vão ser presos, não vão pagar por aquilo que eles estão fazendo. Mas os olhos do Senhor contemplam tudo, até o mais profundo abismo. Mas nós sabemos que, como a irmã falou aqui, é tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo do Senhor. O Senhor é quem está no controle de tudo. O irmão falou da justiça dele. Deus é amor, mas ele é justiça também, né? Ele tolera. A vontade dele é que nenhum se perca, mas uns vão escolher se perder, não vão querer essa eternidade, né? E no 12, eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, né? A gente vai olhando assim e fala assim, poxa, mas eles não têm prejuízo, né? Não sofrem, não perdem, e ainda prosperam, né? Quando começa a entrar nosso senso de justiça, né?
Quem já presenciou isso, né? Na rua, você tá andando assim, aí passa um camarada no farol vermelho, senão ele te dá uma fechada, senão vem aquele motoqueiro, corta todo mundo, vai embora, né? Lá no Brasil tem bastante. Aqui a gente vê ainda, né, algumas coisas assim, que fala assim, poxa, se o policial tivesse ali, ia pegar esse camarada aí, né? Meu senso de justiça. Querendo prejudicar o outro cidadão ali, né? E quando eu faço isso? E quando acontece, por acidente, de eu passar um farol vermelho? Oh, graças a Deus que não tinha policial, né? Cadê? Meu senso de justiça ainda, gente. Não seria certo também, né? A polícia veio e falou assim, não, tinha que pegar esse camarada também, né? Multar ele também, né? Que ele transgrediu uma lei, né? Foi por isso que a gente às vezes... Eu falei, eu vim aprender a ter calma para dirigir, foi aqui no Japão. Porque no Brasil, lá é a lei de quem pode mais, quem tira mais vantagem, né? Então naquela época também não era crente, não era convertido, mas eu vim aprender a ter calma aqui no Japão para dirigir, né? Porque a gente vê que a lei aqui nesse país funciona. Lá no Brasil, né, eu já tive casos lá assim de dar até um cafezinho o policial para ele não dar a multa, mas eu falei assim, foram fases da minha vida que eu falo, Deus daquela época já via, né? Falei, não, tem que consertar esse camaradinha torta e colocar ele nos meus caminhos, né? Então, nós não podemos deixar assim, né, que essa dúvida, essa visão que a gente tem das pessoas que estão prosperando, né, começar a atormentar a nossa vida e vir aquelas perguntas, né? Por que eu estou fazendo direito, que eu estou agindo da maneira correta, que hoje estou vivendo a palavra do Senhor, que hoje estou frequentando uma igreja? Por que a gente sofre? E por que aqueles que estão lá fora, estão passeando, estão gastando, estão, né, esbanjando, parece que estão mais felizes que a gente? Asaf chegou nesse ponto de olhar a visão dele. Por isso que ele descreveu tudo isso que os ímpios faziam. Às vezes olhamos a prosperidade dos outros, né? Mas porque tiramos a nossa visão de Deus, tiramos a nossa visão do reino, né? E isso Asaf ele vai ver, né, daqui para frente também. Eu parei no 12, né? 12, 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, né? Foi o que eu comentei agora, né? Então ele começou a olhar isso, ele falou, mas eu tenho purificado, tenho me separado, tenho me dedicado ao Senhor, tenho vivido uma vida correta, mas o que está acontecendo? Por que sofro tanto? Por que eles estão bem de vida e a minha está dessa maneira? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então ele disse isso, né? Todo dia, além de ser justo, eu estou sendo castigado ainda, né? João 16:33, Jesus ele disse assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele falou para você, tenha ânimo, prossiga. Ele falou, tenha bom ânimo, né? Então não basta ter ânimo, tem que ter um bom ânimo para termos paz em Cristo. É isso que Ele quer da gente. Aflições nós vamos ter. Nós não podemos deixar isso atrapalhar a nossa caminhada rumo ao céu. E no 15, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aqui no 15, ele falou, se eu dissesse, então ele não disse, ele pensou, né? Se eu falasse isso, falasse essas coisas, né? Se eu quisesse viver dessa maneira, ele não disse, porque ele envergonharia, né, os seus filhos, né? Então, ele falou assim, então não vou falar, vou ficar quieto. Às vezes nós temos um problema e já vamos contar para alguém. Isso acontece, né? Se não acontece aqui, então tá bom, glória a Deus, né? Mas temos um probleminha, já contamos. Aí,
como a informação é algo assim que, né, vai muito rápido, antigamente já ia, agora com a internet é mais ainda, né? Então vai muito rápido, até chegar na outra pessoa já mudou completamente a informação. Irmãos, já viram aquela brincadeira assim que eles falam de telefone sem fio? Põe uma pessoa atrás da outra assim, aí um fala uma coisa aqui, o outro vai falando, na hora que chegou lá, mudou todinha a frase, mudou todinho o assunto, né? Tem uma lá até que eles fazem lá do gesto, né? O que está na frente ele não vê, né? Está de costas. O outro chega, senta na moto, né? Faz o gesto, liga, faz o gesto e sai andando, né? Aí o outro que vai fazer na frente também já faz de um jeito diferente. Aí na hora que chegar lá no final a pessoa nem sabe que é moto, nem que ligou a moto. Chega tudo mudado, tudo diferente. Porque cada um tem uma visão, né? Às vezes num gesto também as pessoas têm outras interpretações, né? Então a gente tem que estar atento a isso também, que as pessoas estão olhando para nós. Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não só de pessoas, mas as hostes, os anjos, os capetinhas, né? Os espíritos malignos também, eles estão rodeando a gente também. Por quê? A palavra do Senhor diz o quê? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor do quê? De quem? De quem teme a Deus. Então os anjos estão acampados, mas a palavra diz que o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, né? Procurando a quem ele possa tragar. Então às vezes um pecado nosso abre essa brecha. Aí o inimigo ele entra e começa a bagunçar a nossa vida. Aí não sabemos às vezes por quê. Batalha espiritual. Temos que fechar as brechas, né? Então ali, ó, do 16, né? Ele fala assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, né? Então quando o homem, às vezes, por mais que seja a situação terrena, por mais que seja as coisas naturais do mundo, ele vai tentar entender, ele não consegue, ele começa a ficar perturbado, né? Eu fiquei imaginando assim, né? Tive 2 filhas assim, eu falei, interessante, né? Como começa, os irmãos já viram como que é formado a criança desde o embriãozinho lá dentro? Tem um vídeo que mostra isso, né? Desde aquele pequenininho assim, não tem nem osso, aí começa a nascer, começa a crescer. Quem pode explicar isso? Quem pode entender tudo isso? Osso crescer, né? Dentro da barriga, depois da mãe, depois do tempo de gestação, sair a criança, né? Isso é um milagre da vida que nem a medicina ela tem explicação para isso. Então o homem não adianta querer compreender, tem coisas que só lá na glória Deus vai revelar para mim e para você. Então não tem como nós vivemos a situação neste mundo, a vida de hoje em dia, querendo entender tudo. Ele falou, ei Azaf, para um pouquinho aí, volta a olhar para mim, olha para mim Azaf, olha para o que eu tenho para a tua vida, né? Aí no 17 ele começa, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Eu digo assim que não é nem essa parte final, que ele entendeu o fim deles, mas que ele entrou no santuário de Deus, né? E certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, né? Então, ele entrou na presença do Senhor ali. Ele voltou. Creio eu, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele voltou ali e olhou para Deus. Entrou no santuário, começou a adorar o Senhor. Porque no lugar do santo é lugar de adoração. É ali que nós temos que estar. E a visão dele mudou, porque ele começou a se lembrar da palavra. Então o foco dele, ele percebeu que estava errado. Ele tinha tirado os olhos das coisas maravilhosas de Deus, do plano que Deus tem para mim e para você na eternidade, e começou a olhar a prosperidade dos ímpios na terra. Ele começou a desejar as coisas da terra, né? A Bíblia diz o quê? Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Nosso desejo tem que estar no Senhor. Asaf, olha para mim novamente, volta a me desejar. Você é um líder da adoração, você leva o povo à adoração. Nós somos representantes de Deus, podemos trazer pessoas à adoração a Deus, podemos levar as pessoas à adoração a Deus. Deus fala para mim e para você, né? E ali Asaf, ele voltou e olhou para Deus, falou assim, aqui que eu tenho que estar, esse é o meu lugar, né? Aí no 20, como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles, né? A justiça de Deus é no tempo de Deus, né? Como eu disse aqui, em Deuteronômio 32, 35, ele diz assim, minha é a vingança e a recompensa. Então tem a vingança de Deus e tem a recompensa. O tempo, o que resvalar o seu pé, porque o dia da ruína está próximo, e as coisas lhe hão de suceder se apressam a chegar. Então em Deuteronômio está escrito isso, mas Paulo repete ali em Romanos 12, 19 e Hebreus 10, 30 também, né? E quando eu li essa parte, o tempo que resvalar o teu pé, foi o que Asaf viu, resvalar, escorregar o teu pé, né? Quantos já leram aquele livro lá que fala sobre a pregação de Deus irado? Alguém já leu esse livro? Ali ele usa esse versículo, ao tempo que resvalar o pé. Ele fala que o pessoal estava no auditório ali, e ele começou a pregar, e a unção de Deus era tão grande, com a palavra, com o agir do Espírito Santo ali, que as pessoas se seguravam na cadeira com medo de ir para o inferno. Então a unção foi tão grande ali, a palavra foi tão poderosa, que todos entenderam que estavam por um fio à beira do inferno. Então eles se seguravam na cadeira com medo de ir, né? E ali teve uma grande vitória de Deus ali naquele lugar, porque se arrependeram, né? E conseguiram olhar para Deus, porque o pecado de uma mentira, ele está no mesmo patamar de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um assassino, né? Às vezes fala, uma mentirinha não faz mal para ninguém, faz e vai levar ela para um lugar que ela não vai gostar nada disso, né? Então nós colocamos a nossa confiança no Senhor, e a gente tem que estar atento, porque o inimigo, como eu falei, ele vem de sutileza, justamente para tirar a tua visão, para você não olhar para Deus, para você olhar para as coisas terrenas. Aí você está caminhando no chão escorregadio. Seus pés podem escorregar a qualquer momento, e se você cair, não tem como voltar. Então, o salmista ali, ele olhou, ele viu tudo isso, né? Naquele momento. Aí, no 21, assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins, né? E assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti, né? Então, foi a hora que ele olhou para ele mesmo e ele falou assim, não vejo nada, não sou praticamente nada, a minha ignorância está grande aqui, mas eu sei, né, que o meu Senhor, o meu Redentor vive, né, como diz no livro de Jó, né? E o 23 aqui ele vai começar, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita, né? Confiança, dependência de Deus, né? A gente, quando fala assim, quando é pego pela mão direita, a gente lembra de Pedro, né? Pedro, quando estava ali, viu Jesus na tempestade, né? Senhor, mandei ter contigo, Senhor. Quero andar sobre as águas também. Jesus falou para ele, vem. Ele teve ousadia. Ele desceu do barco na tempestade. Só que no meio do caminho ele sentiu o vento forte, a onda, tempestade. Foi a hora que ele começou a afundar.
Então, quando a gente tira a nossa visão, quando a gente tira o nosso foco de Deus, quando nós tiramos a nossa esperança de Deus, nós começamos a afundar. Mas é a hora que ele pede socorro. Jesus, socorre-me. Jesus pega ele pela mão, né? E leva ele até o barco. Mas em nenhum momento ali diz que a tempestade cessou. Só depois que eles subiram no barco, os dois, Jesus e Pedro. Quando eles subiram no barco, a tempestade cessou. Quer dizer o que é isso, meu irmão? Às vezes na provação, Deus, Ele vai pegar na tua mão, mas Ele não vai te tirar de lá. É para você justamente caminhar junto com Ele. Ele está ali justamente para te ajudar, para te dar força, para você continuar a caminhada, porque a caminhada é tua. Mas Ele vai estar de mão dada com você. Então guarda isso para você. Tá difícil? Tá? Pega na mão do Senhor e continua caminhando, porque o justo viverá pela fé, né? Então a Bíblia diz isso. Nós vivemos por fé, não por vista, não por aquilo que podemos apalpar, que podemos ver, né? Mas por fé, confiando em tudo que Deus diz, né? O 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Aí você vê a confiança de Asaf ali na hora, né? Ele falou assim: eu vou continuar vivendo pela tua palavra, vou continuar fazendo a tua vontade, porque eu quero chegar naquele dia lá, o Senhor me receber na tua glória, né? Quantos dos irmãos querem isso na vida aqui, né? Glória a Deus por isso. Nós temos isso porque Jesus, Ele nos deu isso. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos esse acesso até Deus hoje. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena viver a tua palavra. O salmista diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu caminho e o seu caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Né? Então nosso caminho é rumo a Deus, mas com Cristo. Só com Ele nós podemos chegar até lá. 24, agora o 25. Vamos lá, estamos nos aproximando. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, né? Então, na hora que ele começou a meditar nessas coisas, o coração dele, eu creio ele, assim que acendeu um fogo nele, ele começou a se lembrar: a quem eu tenho no céu além de ti, Senhor, né? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então a minha visão já não está mais na terra. Senhor, Asaf, né? Senhor, a minha visão já não está mais nos ímpios que prosperam. Senhor, a minha visão não está mais nessas coisas terrenas, Senhor. Tudo isso vai ficar. A tua palavra diz para mim juntar tesouros aí no céu. E é para aí que eu quero ir, né? Então, ele vê que o maior tesouro que ele tinha ali era a presença do Senhor na vida dele. Ele viu que a coisa mais importante, né, que ia trazer paz, alegria ao coração dele, era a presença do Senhor na vida dele, a maneira que ele ia se conduzir, né? Então ele parou de olhar para as coisas dos ímpios e começou a olhar para as maravilhas que Deus tinha na vida dele, né? Então, 25, 26, a minha cara, 27, pois eis que se alongam de ti, eis que os se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras, né? Então, aqui ele deixa claro o destino do ímpio e o destino do justo. O justo, ele vai sofrer aflições, vai sofrer
perseguições, né? Aqui ainda nós estamos num país liberal que a gente pode pregar, pode viver a nossa vida, mas nós sabemos que tem vizinhos aqui, né? Países vizinhos que já não é dessa forma, não tem essa liberdade, né? De adorar a Deus, de buscar a Deus, né? Então, que nós possamos estar assim, vivendo dessa maneira, crendo e levando essa palavra com amor, né? Eu falei de Asaf porque ele teve esse momento de vacilo, momento de falha na vida dele. Mas quem já não passou por isso? Eu mesmo já quis desistir várias vezes, mas mesmo um tempo lá no Brasil afastado, deu para ver a misericórdia de Deus na minha vida ali. Deu para ver. Caso complicado. Eu falo assim porque estava afastado e aconteceu um caso de... Eu fazia corrida de táxi, de pegar um camarada ali que já tinha bebido e ele usava droga. E ele falou pra mim assim: você é evangélico? Eu falei: sou. Que ele viu. Dentro do carro também tinha meu cartãozinho que tava lá assim: Jesus te ama, né? Aí ele percebeu, aí ele falou: eu também já fui. Eu falei: ah, é? Ele falou: já fui. Eu estou estudando o livro de Joel. Eu falei: é mesmo? Ele falou: eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas eu parei no livro de Joel, estou estudando esse livro. E ele, aquele cheiro de álcool dentro do carro, né? Aí ele começou a contar o testemunho da vida dele, que ele passou por um tempo na clínica, fazendo tratamento, tudo, e isso eu levando ele para a chácara do pai dele. Aí quando chegamos lá, ele perguntou assim para mim: você pode ligar para o seu pastor, ele pode vir fazer uma oração aqui em casa? Eu falei: posso. Pensei assim, né? Estava meio afastado, né? Mas tinha um pastor lá na igreja que eu ia, né? Eu vou ligar para ele, né? Liguei para ele. Aí ele falou assim: não, posso sim, a gente pode fazer essa visita assim, tá bom. Aí na hora que nós voltamos, chegamos lá, ele já tinha tomado um banho, estava sentado na cadeira da mesa assim. Aí veio os pais, chamou os pais dele, vieram os pais, sentaram ali. Ele estava lá naquela. Aí o pastor falou assim: vamos cantar o hino, né? Eu falei: vamos. Pegou na árvore e começou a cantar o hino. Na hora que eu bati o olho assim, começou a se torcer. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu com a minha vida ali, né? Eu falei: e agora, né? Vai vir pra cima, né? Já dá logo aquele medo, né? Eu falei assim: não, Senhor, Deus, me perdoa. Já comecei a reclamar a Deus, né? E lá começou a se contorcer, daqui a pouco, puf, no chão, né? Cantando o hino só. Aí o pastor começou a orar, eu comecei a orar. Aí teve uma hora que o pastor falou assim: fica aí um pouquinho que eu já volto. Eu falei: vai me deixar aqui sozinho? Aí eu comecei a orar ali, repreender, né, expulsar tudo. Aí tinha hora que saía, tinha hora que voltava. Eu falei: meu Deus do céu, e agora, né? Aí teve uma hora que ele vai falando coisas para te confundir. O inimigo, ele vai usar o teu medo, né? E ali na hora ele falou assim: não, não sei o que, ele foi buscar aquela mulher, veio e falou para mim assim. Eu falei: é mesmo? Você vai sair daqui? E comecei a querer discutir com ele. Eu falei: mas não, Jesus falou em meu nome. Aí eu lembrei. Eu falei: no nome de Jesus que você vai sair, não é no meu. Eu falei: no nome, a autoridade está no nome dele, é no nome dele que você vai sair daí. Aí daqui a pouco chegou o pastor com mais obreiro, também continuou orando e ficou nisso. E voltava. Aí depois eles entenderam que havia uma legião ali, não era um só demônio. Então foi indo e voltando. Eu falei: meu Jesus Cristo, né? Eu falei: e se ele levanta ali, você, né? Começa a olhar assim. Eu falei: não, Deus tem que consertar minha vida e viver nos teus caminhos, né? Então, pela misericórdia de Deus, a gente vê, né, que é pelo nome de Jesus, né? Os discípulos não falaram para Jesus lá, falaram: ô Jesus, tem uns camaradas aí que está expulsando no teu nome, está falando alguma coisa aí, nós repreendemos eles. Mas Jesus, aí Jesus falou para eles assim: mas por quê? Quem não é contra nós, né? É por nós, deixa eles, né? Só que um dia vai encontrar. Lá em Atos fala, né? Tinha uns camaradas também que estavam expulsando pelo nome de Jesus a quem Paulo pregava.
né? Eles estavam expulsando assim, mas aí os demônios foram para cima deles. Então assim, por quê? Porque vocês não tinham Jesus, né? Então vamos se apegar a Deus, vamos colocar nossas vidas diante de Deus para a gente estar preparado para isso, né? Eu falei, eu não lembro dessas histórias assim, a gente vê que é maligno um negócio, né? Eu falo assim porque teve um caso aqui em Coçai, né? De um homem assim, um pouquinho mais alto que eu, né? Tipo, vamos dizer assim, forte assim que nem o Carlos, né? Era pastor ali em Coçai, uma filipina dessa altura assim, pegou ele pelo braço e levantou ele. Quem é que faz isso? Levantou ele ali na hora, né? Ainda a sorte ali que os obreiros oraram tudo, conseguiram, né, fazer a obra do Senhor ali, mas nós temos que estar preparados para tudo, porque esse é um sinal que vai seguir aos que creem. Jesus não disse? Expulsaram demônios, falarão novas línguas, né? Pegarão em serpentes espiritualmente. Não vai ficar pegando cobra por aí, não. Senão vai ser pecado. Então, nós possamos guardar isso. Asaf teve esse momento de fraqueza, nós também tivemos. Mas agora a gente sabe com quem se apegar. A gente se apega com Deus, autor e consumador da nossa fé, né? Então, se algum momento da sua vida teve esse tipo de fraqueza, né? Glorifica a Deus, né? Você entra aqui confiando no Senhor, sabendo que Cristo vai mover as montanhas para te salvar, né? E você vai sair daqui cantando quão grande é o meu Deus. Irmãos, entenderam a mensagem de hoje? Foi em torno de salmos, né? Então é algo que assim que eu falei assim, foi Deus que preparou, né? Então que os irmãos possam guardar essa palavra do coração e se tiverem oportunidade, estude salmos, né? Estudem salmos, se aprofunde na palavra, né? Porque eu falo assim que uma experiência eu tive também pessoal uns tempos atrás, de que eu comecei a questionar Deus. Eu não estava murmurando ainda, mas estava quase chegando lá, né? Então diz que a Bíblia diz que um abismo chama outro, mas eu já questionando, aí depois entra na parte da murmuração, mas não. O meu questionamento depois, Deus começou a me responder. O Espírito Santo começou a me fazer lembrar de trechos que eu tinha lido na Bíblia. Então como, né? Ele iria me fazer lembrar se eu não tivesse lido a palavra do Senhor, se eu não tivesse meditado nela? Como ele iria me responder? Poderia até responder, mas eu não ia entender, né? Então que nós possamos guardar e buscar essa experiência com o Senhor. É algo maravilhoso quando você sente assim, você faz uma pergunta e você vê Deus responder para você, né? Então que todos possam guardar isso no coração. Não tire a sua visão de Deus. Continue olhando para cima, né? Que eu falo assim, continue olhando para cima. Não olhe para o plano terreno, para o plano que está na terra. Continue olhando para cima. E vai chegar o dia de Jesus vir buscar a tua igreja, né? E creio que todos, né? Quero ver todos lá na glória juntamente, né? Então vai ser um dia maravilhoso, né? E tomando a liberdade aqui também, quero falar, né? Nosso irmão Jacó, ele tem servido de exemplo, serviu de exemplo também na época da provação dele, mas o que eu comentei outro dia com os irmãos, eu falo assim que no dia do velório, eu não senti que aquilo ali era um velório, né? Eu não senti, parecia que a gente estava num lugar somente de despedida. Sabe quando o pastor vem, estamos aqui na igreja, vem uma irmã, vai para o Brasil, vamos orar por ela. A gente ora, essa irmã vai para o Brasil, talvez a gente não veja mais, a gente vai ver ela lá na glória. Eu senti aquilo, e o fato de ali na hora louvarmos hinos, aquilo ali tirou totalmente o foco do velório. Parecia mais uma festa de despedida ali da nossa irmã. Eu disse a um pastor que trabalha comigo, né? Eu falei assim, eu nunca fiquei feliz de ir num velório, pastor, essa foi a primeira vez. Porque nós despedimos dela.
e vamos encontrar com ela lá na glória. Aleluia. Né? Então é algo maravilhoso. Né? Falei, você não sente que a pessoa, você não vai mais ver a pessoa, você sabe que ela aceitou Jesus, tem como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o mesmo Jesus, então você vai encontrar lá na glória. Né? Então eu louvo a Deus, né, que Deus ele nos tem capacitado e nos tem mudado a nossa visão para algo que é eterno, não algo que é terreno. Né? Então, quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, né? Que Deus possa falar mais aos corações dos irmãos, né? E medite em salmos, né? Medite, né? Na palavra do Senhor, tenha ela assim como, sabe, um princípio teu, algo que você vai colocar logo nos primeiros instantes que você acorda, ou na hora que você vai dormir, durante o dia você medita e vai aplicando isso. Porque quando você começa a aplicar, você começa a viver e Deus vai te dando mais experiências a cada dia. E não pense que fique só nisso, não. Porque Deus tem mais experiência para dar para mim e para os irmãos. Né? Por mim, eu falei assim, quero que Deus complete a obra dele. Né? A decisão que eu tomei foi de parar de dizer não. Né? Então, eu quero que Deus me sustente, que Deus me guarde, que Deus me capacite. Né? Até o dia da sua volta, amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Curvem suas cabeças, vamos estar orando ao Senhor. Né? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor, em tudo que faz, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque desde o começo do culto, meu Pai, o Senhor tem falado com a Tua igreja, tem falado comigo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, meu Pai. Um Deus presente, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, a buscarmos mais a Ti, Senhor, a termos mais intimidade contigo, Senhor. Oh, Deus, a termos um relacionamento contigo, meu Pai amado, um relacionamento verdadeiro, Senhor. Um relacionamento, Senhor, que muitas das vezes podemos, Senhor, tocar, Senhor, e sentir, Senhor, que o Senhor está perto de nós, Senhor. Continua, Senhor, nos guardando, falando nos nossos corações, Senhor, livrando-nos, Senhor, dessas astutas ciladas do inimigo, meu Pai, a qual, Senhor, ele tem adentrado a Tua igreja, adentrado nossos lares, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, consagrarmos, Senhor, a nossa vida, Senhor, e Te buscar de todo o coração, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, meu Pai. Sabemos que os Teus olhos, Senhor, estão à procura dos tais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos abrindo a nossa visão também, Senhor, quando fecharmos nossos olhos, Pai, espirituais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, revela-nos, Senhor, assim como o Senhor foi com Asaf ali, meu Pai, abrindo e mostrando a eles, Senhor. Por alguns momentos, Senhor, desejamos as coisas deste mundo, Senhor, mas pedimos a Ti, Senhor, continua, Senhor, fazendo-nos olhar para Ti, Senhor, que nossa visão, Senhor, não saia de Ti, nosso foco não saia de Ti, meu Pai. Queremos, Senhor, chegar ao céu, Senhor, que o Senhor possa nos receber em Tua glória, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra diz que nem um olho viu, meu Pai, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Por isso Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos, Pai, Te exaltamos, Senhor, e saímos daqui, Senhor, hoje dizendo quão grande é o nosso Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero Te louvar e Te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus.